Dentro das missões cristãs, existe um debate antigo e fundamental. Qual é o jeito certo de organizar os esforços para levar a fé adiante? Deveria existir uma única estrutura central, ou talvez duas, trabalhando em paralelo? Essa é uma questão que, acredite, moldou a história e continua influenciando as estratégias até hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. A pergunta central parece simples: como o trabalho missionário deveria ser estruturado? Mas, por trás dessa simplicidade, existe uma discordância estratégica enorme sobre qual modelo é o mais bíblico, o mais histórico e, claro, o mais eficaz. E aqui a gente já vê os dois lados do ringue. De um lado, a crença de que a igreja local é a única agência que Deus ordenou para enviar missionários. Ponto final. Do outro lado, a visão de que equipes missionárias especializadas, independentes, sempre foram parte do plano, trabalhando junto com as igrejas. É exatamente esse conflito que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o primeiro lado dessa conversa, vamos explorar a chamada teoria das duas estruturas. É uma ideia que foi proposta para explicar como o cristianismo se expandiu ao longo da história, e ela usa uma metáfora bem interessante e visual para isso. A definição formal é essa aí. O missiólogo Ralph D. Winter basicamente argumentou que a missão cristã não funciona com um motor só, mas com dois que se completam. Pensa assim, são como dois tipos de veículos diferentes, projetados para terrenos diferentes, mas que seguem na mesma direção. E agora a analogia que torna tudo mais claro. A primeira estrutura, a modalidade, é a igreja local, que ele chama de farol. Ela é estável, fica num lugar só, atrai as pessoas para sua luz e cuida da comunidade que já existe ali. Já a segunda, a sodalidade, é o grupo missionário, a pederneira. Ela é móvel, vai para lugares escuros onde ainda não tem luz e, pá, gera uma faísca, uma nova igreja. Bom, mas é claro que essa teoria tem seus críticos. Do outro lado do debate, a gente encontra uma perspectiva que podemos chamar de apenas da igreja. E o pessoal desse lado argumenta que essa distinção toda entre farol e pederneira simplesmente não tem base bíblica. Então, o ponto central da objeção é bem direto. Para esses críticos, quando a gente olha para o Novo Testamento, só existe um modelo autorizado por Deus para a missão. E esse modelo é a igreja local, com sua liderança, sua organização e só. Qualquer outra coisa para eles é invenção humana. O teólogo George W. Peters resume essa visão de forma bem contundente. Ele não vê as agências missionárias como uma segunda estrutura válida, mas como uma anormalidade histórica. Ou seja, na visão dele, elas são um desvio do plano original estabelecido na Bíblia, e não uma parte dele. E o Orlando Costas leva essa crítica um passo adiante. Para ele, o próprio sucesso dessas agências independentes não é um sinal de saúde, mas sim um sintoma de doença. Ele vê isso como uma prova de que a igreja falhou na sua própria missão, o que forçou o surgimento dessas organizações para preencher um vazio que a igreja deixou. Certo. Mas como esse debate todo teórico se desenrola na prática? Vamos direto para a fonte, para a Bíblia, e ver como cada lado interpreta exatamente o mesmo trecho das Escrituras. E o campo de batalha aqui é um versículo específico, lá em Atos, capítulo 15. O texto em questão é esse, Atos 15, versículo 3. Diz que Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja. A frase-chave que está no centro de toda a discórdia é essa, enviados pela igreja. Parece simples, né? Mas o significado disso, e é que mora o problema. E esse slide aqui ilustra perfeitamente a divisão. O teólogo Mark Dever, por exemplo, olha para esse versículo e diz, tá vendo? Prova clara de que as igrejas enviavam missionários. Mas aí vem o Robert Blincoe, um defensor da teoria das duas estruturas, e responde, peraí, o contexto mostra que eles foram enviados para uma reunião em Jerusalém, para resolver uma treta teológica. Não era uma viagem para fundar igrejas. A mesmíssima frase, duas conclusões totalmente opostas. Agora, vamos sair um pouco da Bíblia e olhar para a história. Os defensores da teoria das duas estruturas não se baseiam só na interpretação do texto. Eles também apontam para padrões que eles enxergam ao longo da história da igreja para fortalecer o argumento deles. E eles destacam um período que apelidaram de um jeito bem forte, a Era do Gelo Missionária. Isso se refere aos quase 300 anos que vieram depois da Reforma Protestante. O argumento é que, durante essa época, a ênfase total em um modelo de apenas a igreja acabou, na prática, congelando os esforços missionários pioneiros e independentes. Essa linha do tempo aqui visualiza bem a narrativa deles.
Começa lá no século I, com as duas estruturas, a igreja local e as equipes móveis de Paulo trabalhando juntas. Depois, a gente entra na longa era do gelo, dominada pelo modelo de igreja única. E, finalmente, no final do século XVIII, com o surgimento das agências missionárias modernas, eles argumentam que a segunda estrutura, a pederneira, foi redescoberta, encerrando essa era do gelo. Tudo bem, e isso pode parecer um debate super teórico, coisa de acadêmico, mas os defensores dos dois lados acreditam que as implicações são extremamente práticas. O jeito que se responde essa pergunta sobre estrutura afeta diretamente para onde vão o dinheiro, as pessoas e a energia. E este é um dos principais argumentos práticos deles. Este gráfico, baseado nos dados da fonte, mostra uma coisa impressionante. A grande maioria dos missionários hoje, cerca de 74%, trabalha com igrejas que já existem. Para os defensores da teoria das duas estruturas, isso é a prova de um modelo farol que domina tudo, focando em fortalecer onde a luz já brilha, enquanto o modelo pederneira, que iria para a escuridão dos polos não alcançados, fica em segundo plano. Então, o apelo final desse lado do debate é um chamado à ação. Robert Blincoe escreve com senso de urgência, pedindo para reparar essa brecha entre as igrejas e as agências missionárias. O objetivo, no fim das contas, não é ganhar um debate, mas, na visão dele, liberar um novo exército de missionários para ir aos lugares onde ainda não existe nenhuma igreja. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é crucial para o futuro. No meio de todo esse debate sobre a estrutura certa, a teologia correta e o modelo ideal, o que mais importa no fim do dia? É ter a organização perfeita ou é simplesmente a ação de ir? A resposta para essa pergunta continua a moldar o alcance da fé no mundo todo.